O ponto de vista de hoje vai falar da situação econômica do Brasil e das suas relações internacionais, como a criação do Banco dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E para falar disso, eu recebo o professor de Economia da PUC Campinas, Cândido Ferreira Silva Filho. Bem-vindo, Cândido. Obrigado pela oportunidade. Cândido, acho que a gente tem que começar falando o que são os BRICS. Olha, BRICS foi uma expressão criada para designar um conjunto de países, um conjunto de economias emergentes. São economias que têm um grande potencial de crescimento, são economias que nos próximos anos, nas próximas décadas, vão contribuir com a economia mundial, sendo grandes atores da economia mundial. É o caso da China, por exemplo, que já é a segunda economia do mundo, é o caso do Brasil, é o caso da Rússia, é o caso da Índia e também foi incorporado aos BRICS a África do Sul. Esses países são vistos como economias com grande potencial de crescimento, com grande potencial de negócios e serão atores na economia global. Então, designa isso. Países com um grande potencial de contribuir para a economia mundial. Mas como que deu a formação do grupo? Os próprios países resolveram se unir ou existiu algum órgão que falou, não, esses países têm esse perfil? A expressão BRICS foi criada por estudiosos da economia que tentaram identificar as tendências da economia mundial. E é lógico, nós temos grandes atores do mundo hoje. Você imagina, por exemplo, os Estados Unidos, você imagina, por exemplo, a Europa, a Comunidade Econômica Europeia, os Estados Unidos com o Canadá e México, formando o chamado NAFTA, enfim. Você tem alguns polos econômicos importantes, mas os analistas querem pensar, e o futuro? O que nós podemos esperar do futuro? Quais são aquelas economias que têm maior potencial? E aí se designou essa expressão BRICS para apontar essas economias. Então, o que nós temos são economias com grande potencial de crescimento que os analistas econômicos designaram. Não houve a imposição de nenhum órgão, você pode imaginar um órgão como o Fundo Monetário Internacional ou uma ONU, como a Organização das Nações Unidas, não foi isso. Os analistas entenderam que esses países têm potencial, esses países têm trabalhado junto nas negociações internacionais e isso tem sido importante para o mundo no sentido de garantir estabilidade para a economia mundial. Entendi. Aí sobre o banco, como é que vai funcionar esse banco? Como é que se deu a criação dele e quais os motivos que levaram justamente esses países a criar um banco que ele vai fazer frente ao FMI e ao Banco Mundial? Olha, hoje no mundo uma grande dificuldade é você ter recursos, capitais para financiar o seu comércio, para financiar o seu desenvolvimento. É lógico que nós já temos alguns organismos financeiros internacionais importantes. O caso, por exemplo, do FMI é um organismo financeiro que socorre aqueles países em crises, que têm dificuldades, a gente fala no seu balanço de pagamentos, nas suas obrigações frente a outros países. O Banco Mundial financia o desenvolvimento no mundo. Você tem, por exemplo, nós temos um banco interamericano de desenvolvimento que também tem esse papel de financiar as economias atrasadas. Agora, é lógico que é importante que o número desses organismos financeiros internacionais cresça. É importante que você tenha recursos que possam ser usados em momentos de crise. A questão do chamado banco dos BRICS, na verdade, a ideia é de um banco de desenvolvimento que pode financiar projetos de desenvolvimento que, eventualmente, não contem com recursos dos organismos financeiros internacionais já estabelecidos. É lógico que os organismos financeiros internacionais que nós temos hoje, você imagina o FMI, você imagina o Banco Mundial, que são os principais organismos do sistema financeiro internacional, esses organismos eles são controlados fundamentalmente pelos Estados Unidos e pela Europa, a União Europeia. Esses outros países, como Brasil, Índia, China, se ressentem de ter maior influência nesses organismos financeiros internacionais. Então, a criação desse banco, chamado Banco dos BRICS, Banco de Desenvolvimento aí, dessas economias emergentes, ele vem se contrapor nesse sentido, ser mais uma oportunidade
para financiar o desenvolvimento de outras economias e vai ser um organismo financeiro onde países que não conseguem hoje ter a devida influência no FMI ou no Banco Mundial se farão, é lógico, mais presentes e terão voz maior do que acontece hoje. Essa ia ser a minha próxima pergunta. O que muda no cenário econômico internacional das relações entre os países? Tipo, Brasil, China, eles conseguem ganhar mais força ou eles podem acabar sofrendo algumas restrições econômicas, por exemplo, de Estados Unidos ou Europa, para que mantenha o banco deles forte, os bancos fortes, né? Veja, esse chamado, o Sistema Financeiro Internacional tem aí o FMI como um organismo importante para a estabilidade da economia mundial, o Banco Mundial para financiar o desenvolvimento. Contudo, esses organismos foram criados nos anos 1940, na verdade em 1944, houve uma conferência nos Estados Unidos chamada Conferência de Bretton Woods, que lançou as bases desse novo sistema financeiro internacional. Criou o FMI e criou o chamado Banco Mundial. Só que os outros países, como o Brasil, ou a Índia, ou a China, ou a África do Sul, não têm capacidade, poder de voto para determinar ou influenciar decisivamente, enfim, os caminhos desses organismos financeiros internacionais. Então, na verdade, o Brasil participa desses organismos, mas uma discussão que existe hoje é no sentido de ampliar a capacidade dessas economias emergentes de influenciar as decisões desses organismos. Isso tem sido muito difícil, realmente você não tem conseguido, são negociações extensas, longas, enfim, o Brasil tenta e outros países tentam fazer com que a sua voz tenha maior peso. A criação desse Banco de Desenvolvimento, de alguma forma, se contrapõe a esses organismos financeiros. E é lógico que esses países dos BRICS terão um poder de decisão maior. Se estabelece uma rivalidade? Não, eu não imagino que nós devemos ver sobre esse prisma. Significa o quê? Mais uma oportunidade para o mundo crescer, desenvolver, mais uma oportunidade para você conseguir estabilizar a economia mundial, evitar crises. Então, é importante, de alguma forma, você reconhece esses países BRICS, eles se fazem mais presentes no mundo e representa também uma oportunidade de desenvolvimento para a economia mundial. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é a 7ª economia do mundo. Aí acho que a China vem em segundo, atrás dos Estados Unidos, a Índia em terceiro, acho que é isso, e a Rússia ainda está à frente do Brasil. Na criação do banco, a presidência ficou para a Índia. O que muda? O que muda não, mas isso mostra que o Brasil não tem tanta força assim econômica ou não? O Brasil preferiu ficar um pouco fora e deixar um outro país governar? Olha, a presidência desse Banco Mundial, ela será rotativa. A cada momento, um desses membros dos chamados BRICS terá a oportunidade de indicar a presidência. Mas a presidência é apenas um cargo. O que importa é como as decisões serão tomadas. E as decisões não são tomadas pelo presidente, as decisões são tomadas em colegiados. Nesse sentido, tanto o Brasil como os outros países se farão representar. E hoje é a dificuldade que você tem nos organismos financeiros internacionais, que você não tem voz. Agora, nos BRICS, nesse banco, você tem voz, você criou o banco, o Brasil e outros países irão capitalizar essa instituição financeira internacional, o Brasil vai participar dos conselhos que efetivamente deliberam, e o fato de você ter como presidente do banco um ou outro país, isso não eu não vejo como muito importante, mesmo porque a direção será rotativa. Então, se o Brasil hoje não ocupa a presidência, ocupará no futuro, mas não é o presidente que delibera. Então, e nem o poder econômico de um país como, por exemplo, da China, que é a mais forte do grupo. Então, a China vai ter uma grande importância nesse Banco de Desenvolvimento dos BRICS, porque a China é a segunda economia do mundo e ela, é lógico, que terá um grande papel no sentido de capitalizar essa instituição financeira.
O sucesso desse banco depende, lógico, de toda a participação de todos os países, mas principalmente da China. Lógico que a China pode ter um papel muito importante no sentido de viabilizar o banco. Se ela efetivamente entender que esse banco é um instrumento importante para a estabilidade da economia do mundo, para financiar o comércio, para financiar o desenvolvimento, enfim, e apoiar essa instituição, é lógico que isso será bom para todo mundo. A economia da China, a produção econômica chinesa, principalmente com produtos mais baratos, que entram no Brasil em países como o Brasil, influencia a economia desses países menores? Ela prejudica, de certa forma, com a mão de obra mais barata? Olha, a China é hoje um ator econômico global. A China, você não consegue entender hoje a economia mundial se você não tiver como referência a China. A China realmente ela é a grande oficina do mundo. A China abastece o mundo inteiro de nós chamamos de produtos manufaturados, produtos industrializados. A economia chinesa tem já há longos anos expressivas taxas de crescimento. A China é hoje um país que tem o maior volume de reservas internacionais em dólares. Então, a economia chinesa é hoje muito importante para o mundo. A China possibilitou ao mundo ter acesso a produtos manufaturados a preços cada vez menores. E hoje nós não podemos imaginar que, de repente, a China deixe de abastecer o mundo com produtos industrializados. Isso, logicamente, traria grandes dificuldades para todos os países, problemas de abastecimento, aumento de preço, etc. Agora, a China é um ator agressivo no mundo. A China procura, lógico, atender às necessidades, a demanda de todas as economias do globo, compete ferozmente e traz prejuízos a algumas indústrias, como, por exemplo, a indústria brasileira. Quer dizer, a indústria brasileira tem dificuldades para competir com a indústria chinesa, não tanto no nosso mercado, lógico que aqui internamente nós não competimos, mas o que se verifica é que muitas vezes a China acaba substituindo a indústria brasileira em alguns mercados, seja mercado chileno, seja mercado argentino ou venezuelano, boliviano, enfim. Mercados que tradicionalmente eram abastecidos pelo Brasil sofrem com a concorrência chinesa. Então, a China é muito importante para o mundo, não dá para você imaginar que a China, você poderia, de alguma forma, impedir a China de ser esse ator global, abastecendo a grande oficina do mundo, mas nós temos que reconhecer que representa, lógico, uma concorrência para a economia brasileira em alguns mercados. Para a gente fechar essa parte do programa, existe uma previsão de que a economia chinesa ultrapasse a economia dos Estados Unidos. O que isso pode causar no mundo quando vier a acontecer? Olha, a China já é atualmente a segunda economia mundial. A China cresce de forma bastante acelerada a economia chinesa, mas a China é uma população que supera 1 bilhão de habitantes. Existe uma parte da sua população está ligada a esse setor moderno da economia, mas a China ainda tem grandes desafios no sentido de melhorar o bem-estar, de melhorar a qualidade de vida de grande parte da sua população, que hoje ainda vive numa situação, grande parte da população no campo, numa situação miserável, uma situação muito difícil. É lógico que então, a China tem que crescer muito mesmo para dar conta dessa população enorme que a China tem. Então, o fato dela se transformar na primeira economia do mundo não significa que abala efetivamente o poder dos Estados Unidos, porque a China é um grande exportador, mas compra muitos produtos minérios e produtos agrícolas. Agora, os Estados Unidos é um grande mercado para o mundo inteiro, quer dizer, o mundo todo vende para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o dólar, que é a moeda do comércio internacional. Então, para o mundo, o fato da China crescer é bom, porque representa também maiores oportunidades de negócio. E isso não abala efetivamente o poder dos Estados Unidos. Na verdade, se você pensar a economia global, é importante que outros atores apareçam no mundo e isso representa mais oportunidades de negócio e estabilidade para a economia mundial. Ponto de Vista fala hoje sobre economia e volta logo mais.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que fala hoje sobre economia, mais especificamente sobre a economia do Brasil e as suas relações internacionais. Eu estou conversando com o professor Cândido Ferreira Silva Filho, da PUC. Professor, qual que é a situação econômica atual do Brasil? Olha, esse ano, 2014, o Brasil vem vivendo uma situação bastante complicada. De um lado, nós temos um processo de inflação, ou seja, de aumento de preços bastante generalizado na economia. A inflação tem gerado em torno de 6,5% ao ano. Já nesse ano e nos anos anteriores, a inflação tem ficado nesse patamar relativamente elevado. Então, temos um problema de inflação alta. Por outro lado, a economia brasileira vem estagnada. O que significa isso? O país não está crescendo. A cada mês, a expectativa é de um menor crescimento da economia. Atualmente, fala-se para 2014 uma expectativa da economia brasileira crescendo em torno de 1% nesse ano. É pouco, considerando o próprio aumento da população, que é maior do que a economia está crescendo. Além disso, nós temos algumas outras dificuldades, principalmente no que diz respeito ao nosso comércio internacional. Nós temos naquilo que nós chamamos de transações correntes, ou seja, todas as transações do país com o resto do mundo, envolvendo mercadorias, serviços, nós temos um déficit bastante expressivo, um déficit que tem gerado aí em torno de 80 bilhões de dólares, o que logicamente tem impactos bastante sobre a nossa indústria, que vem estagnada, tem demitido muitos funcionários, não tem aí crescido nos últimos anos. Na verdade, a gente tem passado, inclusive, por um processo de desindustrialização. Muitas indústrias nossas estão fechando, perdendo mercado para a concorrência estrangeira. Então, esse quadro, esse cenário, é um cenário que tem gerado aí muitas incertezas em relação ao futuro da economia brasileira. Então, inflação em alta, economia estagnada, grande desequilíbrio externo, as nossas indústrias sofrendo muito com a concorrência internacional. Então, isso tem gerado, digamos assim, um certo pessimismo do setor produtivo com relação ao futuro da economia brasileira, tem gerado um certo descontentamento em relação à forma como a economia brasileira vem sendo conduzida pelo governo, e é lógico que isso representa problemas. Então, se a gente fosse tentar dizer o que nós temos hoje, temos uma situação bastante difícil para a economia brasileira. Mas isso é um reflexo de uma euforia que se teve com a redução de tributos como o IPI para carros e para a linha branca e que gerou uma busca por crédito muito grande. Depois o consumidor ele teve que parar de consumir. A indústria sentiu isso, ela não se preparou bem para essa redução do consumo? Olha, a economia brasileira, lá, já há alguns anos, você imagina aí, lá 2008, 2009, houve uma grande crise internacional, uma crise que atingiu o mundo inteiro, e o Brasil, naquele momento, ele reagiu, de um lado, cortando alguns tributos, o que foi importante para estimular o consumo. Então, você cortou alguns impostos, produtos da chamada linha branca, geladeiras, fogões, impostos sobre materiais básicos da construção civil, cortou
tributos na área da indústria automobilística, tudo isso para estimular o consumo. Além disso, você também facilitou o crédito, as taxas de juros caíram ao longo dos anos, a habitação, por exemplo, o crédito habitacional cresceu brutalmente. Então, tudo isso foi importante naquele momento para estimular a economia brasileira, para fazer com que o país crescesse. E o Brasil recuperou rapidamente, superou essa crise, a economia brasileira cresceu por alguns anos de forma consistente, só que esse crescimento tinha como variável fundamental o consumo das famílias. E as famílias, é lógico, fizeram dívidas, estão liquidando essas dívidas, mas no momento os salários estão relativamente estagnados, os salários não vêm crescendo, mas é lógico que o desemprego está muito baixo, mas ainda assim você tem uma grande parcela da população brasileira que está fora do mercado de trabalho, mas isso que foi importante no passado e que é lógico, significou uma qualidade de vida melhor para a população, e essa estratégia está esgotada. Hoje, para o Brasil voltar a crescer e crescer de forma consistente, nós precisamos de investimentos. Que cresça o investimento público e privado. Investimento que significa o quê? É você construir novas fábricas, comprar novas máquinas, ampliar a infraestrutura econômica do país, seja rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, enfim. Você precisa investir. Esse é o desafio da economia brasileira hoje. Só que nós não estamos conseguindo ter esse investimento no volume necessário. É lógico que o governo tem tentado aí algumas alternativas, então, por exemplo, você vê as concessões dos aeroportos, por exemplo, caso aqui de Campinas, de Viracopos, ou de Confins em Belo Horizonte, Galeão no Rio, Cumbica em São Paulo, ou do aeroporto de Brasília, enfim, tentativas. O governo, por exemplo, fez concessões de algumas rodovias federais, são alternativas que o governo tem buscado para destravar os investimentos públicos e privados. Esse é o desafio. Temos que aumentar os investimentos. Contudo, existe um conflito entre as autoridades econômicas e o setor empresarial. Quer dizer, na verdade, o setor empresarial desconfia muito das políticas do governo, porque as políticas governamentais têm sido muito intervencionistas na economia. E isso tem feito com que o setor produtivo, o setor empresarial, de alguma forma, enfim, fique desconfiado em relação ao governo. Então, não há esse investimento. O grande desafio para o país hoje é esse. Nós precisamos retomar os investimentos. Nós temos muitas coisas por serem feitas em nosso país. E esse é o desafio. Agora, não dá só para o governo investir, ele precisa realmente conseguir a participação do setor privado. Então, o desafio é esse, é buscar arranjos que estimulem os empresários do setor privado a investir. Lamentavelmente, nós não temos tido muito sucesso nessas políticas e isso explica essa estagnação da economia que nós estamos vivendo. Isso também é resultado da supervalorização do real, principalmente no ano passado? Olha, uma das reclamações da indústria é a valorização do real. Então, na verdade, como a nossa moeda, o real, está muito valorizado, isso favorece as importações. Então, fica muito fácil você comprar tudo do mundo e é lógico que nós temos dificuldades em exportar. A indústria sofre muito com esse processo de valorização do real. Mas aí você pode argumentar, então é importante a gente desvalorizar a nossa moeda. Sem dúvida, isso tornaria a nossa indústria mais competitiva. No entanto, nós temos que lembrar que grande parte daquilo que nós consumimos hoje são produtos importados. Então, desvalorizar a nossa moeda real implica em tornar essas importações mais caros para o consumidor brasileiro. E aí é problemático, porque nós já temos uma inflação que está em 6,5% ao ano. Tá no o consumidor não vai deixar de comprar de fora, ele vai continuar comprando, mas pagando mais caro. Exato, e aí seria uma situação, ou pode até, veja, eventualmente ele pode até não comprar de fora, porque o preço subiu, como o salário não aumentou, o preço ficou mais alto, ele deixa até de consumir. Pode até eventualmente acontecer isso, ou pode continuar a comprar,
pagando um preço mais alto. Mas, de qualquer forma, o consumidor vai ficar absolutamente insatisfeito com essa situação. Então, de repente, você tem a desvalorização, tudo que é importado fica mais caro, significa mais inflação, significa que o consumidor brasileiro, principalmente a nossa classe média, vai sofrer muito com essa desvalorização da nossa moeda. Então, é muito difícil, nesse momento, você imaginar que o governo vá permitir grandes oscilações no câmbio. Muito embora você fale que você tem um câmbio flutuante, que é o preço do dólar, da moeda estrangeira deve ser dado pelo mercado, é fato que o Banco Central faz intervenções no mercado de câmbio, coloca moeda estrangeira de acordo com as necessidades do mercado para impedir essas grandes oscilações no preço da moeda estrangeira, impedir grandes oscilações no câmbio. Então o governo vai continuar fazendo essa política, apesar da indústria, principalmente o setor industrial, pedir, olha, precisamos desvalorizar a nossa moeda para aumentar a competitividade da indústria, para proteger a produção nacional. A indústria pede isso, mas nesse momento eu acho muito difícil você seguir uma política por esse caminho. Professor, muito se falou também dos benefícios econômicos da Copa do Mundo. Uhum. E hoje a gente tem essa situação. A previsão da economia é crescer 1% somente esse ano, sendo que daqui 2 anos a gente vai ter Olimpíadas no Brasil. Qual que é a previsão econômica para o país nesses 2 anos? E esses eventos, eles são benéficos ou não? Porque, pelo que a gente viu, então, a Copa do Mundo não trouxe tanto benefício assim de imediato para o país. Olha, esses eventos, como por exemplo a Copa do Mundo, as Olimpíadas, implicam na realização de grandes obras. Então, nós tivemos aí, por exemplo, a construção de um conjunto de arenas pelo país. É lógico que deveria, além das arenas, ser colocada toda à disposição da população, toda uma infraestrutura econômica, de vias de acesso. Houve, é lógico, a presença de muitos estrangeiros aqui. Isso é bom para a economia, quer dizer, é bom, gerou, logicamente, muitos empregos, principalmente na construção civil, construção dessas arenas, vias de acesso, etc., demanda muita mão de obra, então foram realizadas grandes obras, muitos investimentos, houve uma grande geração de empregos. A grande discussão é bom, mas superada essa fase e o futuro do país, porque é lógico que você constrói uma arena, uma vez superado essa fase, essa população perde o emprego. Você estava trabalhando na arena, terminou, grande parte da população acaba ficando desempregada. A expectativa é que outras indústrias, por exemplo, a indústria do petróleo, que o país também vem investindo muito, poderia ser uma oportunidade real para absorver parte dessa população. Então, isso é interessante. A questão do Rio de Janeiro é uma questão bastante complicada. É lógico que é importante a realização da Olimpíadas no Rio. Mas é muito concentrado, né? Está concentrado no Rio, mas assim, a situação do Rio é o grande cartão postal que nós temos no Brasil, mas é uma região que tem grande instabilidade, problemas realmente de favelização, de grandes áreas, uma população que realmente enfrenta muitas dificuldades ali. A realização das Olimpíadas lá pode tornar a cidade melhor, pode, é lógico, gerar mais empregos, melhorar a qualidade de vida da população, é um cartão postal do Brasil, a porta de entrada do nosso país. Então é importante que aquela região, ela de alguma forma, tenha melhore na sua situação econômica. Então, eu acho que é importante, mas é lógico que representa muitos investimentos, representa o endividamento do setor público, que vai crescer também para bancar todos esses investimentos. E da mesma forma, a gente tem que esperar, e aí, superada essa fase, o que nós vamos ter para o futuro em termos de empregos e renda, trabalho para essa população. Então, assim, isso ainda está sendo desenhado. Algumas possibilidades é essa questão da indústria do petróleo, absorver grande parte dessa população envolvida nesses eventos. E, eventualmente, consolidar alguns centros, principalmente o Rio de Janeiro, como já é um centro turístico importante, enfim, consolidar essa vocação. Mas é lógico que o país precisaria realmente ter trabalhado no sentido de construir
uma imagem como um polo receptivo de turismo importante no mundo. Muitos analistas acham que isso efetivamente ainda não aconteceu. Ponto de Vista volta logo mais falando sobre a economia do Brasil. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de Vista está de volta falando das relações econômicas do Brasil. Professor Cândido, a gente estava falando sobre os financiamentos, os incentivos que teve o país em relação à redução de impostos, de IPI, essas coisas e facilitação do crédito. Essa facilitação do crédito levou também a um boom imobiliário no país nos últimos anos, que agora já desacelera. Quais que podem ser as consequências disso? Olha, a área de construção civil, ela antecipa o futuro do país. É lógico que nós tivemos nos últimos anos uma grande expansão do crédito para habitação. O governo adotou algumas políticas importantes no sentido de facilitar o acesso da população ao seu imóvel, como, por exemplo, aquele programa Minha Casa, Minha Vida, destinado principalmente à população com uma renda menor. Isso foi importante. A construção civil é um setor importante da economia, emprega muitas pessoas, gera riqueza para o país. E realmente o número de lançamentos cresceu, o preço dos imóveis também aumentou de forma bastante consistente e tomar uma decisão de comprar um imóvel é uma decisão que você tem os olhos postos no futuro, porque você vai, o trabalhador, enfim, a família que decide comprar o imóvel, ela vai financiar, grande parte dos imóveis são todos financiados, depende do financiamento habitacional. Você toma um financiamento que tenha a ver com a sua vida para 5, 10 ou 20 anos à frente. Então você... Quando até você 30, né? Até 30 anos. Então, quando você toma esse financiamento, você tem expectativa que você vai ter emprego, que você vai ter renda, que a economia do país vai estar bem. Então, tomar essa decisão de investir significa que você acredita no futuro. Agora, eventualmente, você pode ficar mais pessimista. Você começa a desconfiar que você não vai ter emprego, começa a desconfiar que o seu salário não vai aumentar e, de repente, o setor de construção civil começa a diminuir os lançamentos. Os imóveis, por exemplo, aqui no Brasil, para caber no orçamento da família, você diminui o tamanho dos imóveis, então esses microapartamentos que as pessoas estão falando. Mas, de repente, se você tem desconfiança em relação ao futuro, você não vai estar disposto a comprar, não vai estar disposto a financiar esses imóveis, porque você tem uma grande incerteza. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Como hoje a economia brasileira está estagnada, como hoje a inflação está relativamente alta, como existe uma situação sim de pessimismo em relação à conjuntura da economia brasileira, então as pessoas recuaram na questão dos financiamentos imobiliários. Então, é o que está acontecendo no setor de imóveis. Você vê que os lançamentos diminuíram, as construtoras estão fazendo descontos, tem em algumas regiões um número de imóveis
que não encontram compradores, então Mas uma essa de crise. situação ela pode levar a uma crise econômica localizada como os Estados Unidos sofreu em 2008? Olha, nós não temos no Brasil aquela situação de bolha, como se vivenciou nos Estados Unidos. É lógico que os preços de imóveis aumentaram muito no nosso país. Não vai haver aquela situação de repente, esse preço dos imóveis cair. Então, de repente, olha, despencam os preços dos imóveis. Isso não vai acontecer. Mas vamos ter uma situação de estabilidade. Investir em imóveis, nesse momento, não significa que você vai ganhar com a valorização imobiliária. Isso, no horizonte, agora, de curto prazo, não dá para você imaginar você ganhando dinheiro em cima de imóveis, porque o mercado deu uma parada, o mercado diminuiu o número de negócios, de transações, o crédito ficou mais difícil, as pessoas estão mais pessimistas. Então, o mercado deu uma parada, mas não vai haver não existe uma bolha, não vai haver uma crise que poderia afetar o futuro da economia do país. Mas o fato desse mercado estar estagnado indica que existe desconfiança, aponta um certo pessimismo em relação ao futuro. Então, esse mercado, a expectativa é que nos próximos meses ou anos ele vai diminuir o ritmo de crescimento. Tá. Professor, essa situação econômica brasileira estagnada, o que ela influencia nos países vizinhos na América Latina? Olha, a economia brasileira é a principal economia da América Latina. O Brasil é um fornecedor importante para os países da América Latina, Argentina, Chile, enfim, Peru, Venezuela, ele fornece. O Brasil também é um importante parceiro comercial dos nossos vizinhos aqui latinos. Então, se a economia brasileira fica estagnada, isso é lógico tem um impacto no comércio, principalmente nós passamos a comprar menos dos nossos vizinhos. Alguns países, você pega por exemplo a Argentina, é um importante parceiro comercial nosso, faz parte do chamado Mercosul, que envolve o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela também está aí no Mercosul. Então, se a economia brasileira vive uma situação de crise, estagnação, isso afeta as economias dos nossos vizinhos. Esse calote da Argentina é um reflexo disso? Vejam, o calote da Argentina, na verdade, é lógico que se a economia brasileira vai mal, significa que a Argentina vende menos para o nosso país. O resultado em termos das reservas financeiras internacionais da Argentina fica menor, caem as reservas do país, porque, enfim, o comércio diminui, as vendas externas diminuem, então isso é ruim para a Argentina. Agora, a Argentina ela já vive aí uma situação de dificuldades econômicas há mais de uma década, é um país que também passa por um processo de desindustrialização importante aqui na América Latina. Ela já tinha o problema de um grande endividamento externo e a Argentina já vem, é lógico, obrigou aqueles que detinham a dívida argentina a renegociar essa dívida em condições bastante desfavoráveis. É lógico que um grupo não aceitou essa renegociação, recorreu, tendo em vista que alguns títulos estavam colocados no mercado americano, recorreu à Justiça dos Estados Unidos e agora, enfim, um juiz americano está obrigando a Argentina a honrar esses compromissos e ela, lógico, não tem condições, não pode aceitar as condições não serem impostas. E por outro lado, se houver esse calote da Argentina, o que acontece com o Brasil? O Brasil sente? É lógico que isso é fonte de instabilidade. É lógico que isso, de alguma forma, abala a confiança em todos os países da América Latina. O Brasil, como um grande parceiro comercial da Argentina, vai sofrer com isso em termos de uma certa desconfiança. Não é bom para ninguém essa situação vivida pela Argentina. Não é bom porque significa que você afasta um país do comércio internacional, você, enfim, obriga esse país a buscar fontes de financiamento cada vez com custos mais elevados, se é que vai conseguir recursos para estar financiando aí
o seu comércio, financiando o seu desenvolvimento. Então, é muito ruim. Para nós, é importante que a Argentina cresça, porque a Argentina compra os produtos que nós, brasileiros, produzimos. É um importante parceiro comercial nosso. É importante para a indústria brasileira, a Argentina. Então, é ruim para toda a América Latina. E nós sabemos que a América Latina é hoje, no contexto mundial, uma região que enfrenta dificuldades. A economia da América Latina vem crescendo pouco nesses últimos anos e agora, em 2014, tem crescido menos ainda. Além da Argentina, nós temos também, na América Latina, outros países em dificuldades. Pegue, por exemplo, a Venezuela, que vive uma crise política, uma estagnação econômica, problema de desemprego, violência. Então, não é bom para nós, daqui, latinos, que a economia da Argentina vá mal, não é bom que a Argentina vive essa situação enfim, de não pagar suas obrigações internacionais. O que nós devemos desejar é que essa crise seja resolvida o mais rapidamente possível. Diante dessa crise, a gente pode falar que o Mercosul ainda tem força? Porque pelo menos da mídia ele está um pouco sumido. O Mercosul ele tem uma certa dificuldade para, enfim, consolidar como uma área verdadeiramente não só de área de livre comércio, porque a ideia é que você tenha aí um mercado comum, cooperação econômica entre os países, mas o Mercosul vem enfrentando dificuldades. Vocês se lembram que, por exemplo, a Venezuela foi admitida ao Mercosul, mas tinha um veto do Paraguai. Tivemos a deposição do presidente do Paraguai, aí os países do Mercosul excluíram o Paraguai do Mercosul, admitiram a Venezuela. Então, sim, uma série de conflitos que nós vivenciamos. A Argentina também tem adotado muitas políticas protecionistas que inviabilizam o negócio, inclusive com os seus parceiros do Mercosul. É lógico que deve haver um esforço de todos esses países no sentido de retomar o Mercosul, de ampliar as parcerias internacionais, de realmente transformar esse Mercosul naquilo que ele se propõe a ser. Esse é o grande desafio que está colocado a esses países, mas no momento, dado toda essa conjuntura que os países vivem internamente e a própria conjuntura internacional, o Mercosul tem ficado realmente um pouco, assim, não tem sido discutido, não tem sido visto como uma prioridade pelos governos. Retomando a situação do Brasil, diante de todos esses fatores externos, o senhor já até meio que respondeu isso, mas a gente pode dizer que existe uma previsão de crise ou existe uma porcentagem de previsão de crise no país? Olha, eu diria assim, a situação hoje, considerando a conjuntura interna que nós estamos vivendo, considerando esse contexto internacional, nós podemos imaginar que o Brasil vá, nos próximos meses ou anos, viver uma situação de relativa dificuldade. Eu não imagino que nós vamos ter uma situação de recessão, no sentido de crescer o desemprego, de fábricas fechadas, de crise, não é isso. Não vai chegar perto de 2008, por exemplo? Não, mas a gente vai ver uma situação assim, de pouco crescimento, até que o país realmente consiga resolver o problema dos investimentos em infraestrutura, consiga atrair investimentos do setor privado. Enquanto a gente não conseguir resolver isso, e talvez você não vai resolver isso de imediato, você tem que esperar um novo governo, a definição de novas bases da política econômica, isso leva um tempo ainda. Então, por isso que eu imagino, para o próximo ano, a economia brasileira ainda deve permanecer estagnada. E a população mais baixa que sofre com isso, como que ela pode fazer para se prevenir? A grande dificuldade da população, que realmente atinge a população, é a questão do emprego. Então, se realmente o desemprego crescer, vai afetar muito negativamente a população. Nada indica que vai haver esse aumento do desemprego hoje. Mas não tem um problema da inflação, porque a inflação realmente ela diminui a renda real do trabalhador. O trabalhador tem dificuldades em continuar a comprar aquilo que ele já estava acostumado, porque o seu salário, como está perdendo valor, ele vai comprar, consumir cada vez menos. Então, a população sofre muito com a inflação.
o governo brasileiro não tem alternativa a não ser enfrentar esse problema da inflação se quer melhorar a condição de vida da população. Então a inflação hoje tem girado em 6,5%. É lógico que isso, por meio dos mecanismos, a gente chama de indexação, que são reajuste automático dos preços, isso está presente em toda a economia. Então o grande desafio é realmente reduzir essa inflação, porque isso vai significar, de alguma forma, vai trazer benefícios para a população. E a população tem que diminuir gastos. Na verdade, a população não tem como diminuir gastos, porque o que você recebe, na média da população brasileira, a renda é muito baixa, então você usa tudo para consumo. Sua renda que você tem, você usa para alimentos, alguma coisa aí para saúde, educação, mas é muito pequena, então não tem muito como cortar. O que a população tem que fazer é pesquisar, realmente pesquisar, buscar os preços mais baixos, não consumir simplesmente motivada, enfim, só por propaganda, publicidade, ou seja, aquele modismo, aquele consumo não racional, né? Aquele consumo muitas vezes só emotivo. Então ela tem que pesquisar, realmente se perguntar se precisa do bem, evitar um endividamento, financiar compras ou em cartão ou em cheque especial é muito caro. Então, assim, é o que a população pode fazer para tentar se proteger da inflação. E o governo, é lógico, que tem esse papel de implementar um conjunto de políticas que possa diminuir um pouco a inflação no país. Obrigado, professor. Esse foi o Ponto de Vista de hoje, que falou sobre a economia do Brasil. Até o próximo programa.